Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nosso estudo de hoje, conforme falamos, é ainda um título geral chamado Repreensões no Deserto. Hoje é uma terceira parte que nós estamos chamando de repreensão pela rebelião. E naquele deserto narrativo que temos, irmãos, desde Êxodo, também algo em Levítico e algo, ou toda a história de Números, e depois isso relembrado em Deuteronômio, são muitas lições desse tipo, ou seja, repreensões no deserto. Conforme já vimos em palavras anteriores, tanto em Coríntios como em Romanos, a ideia básica de tudo aquilo que está escrito é para nosso ensino, para que pelo que está registrado nas Escrituras, vamos dizer assim, organizemos ou ordenemos melhor o nosso caminhar. E a lição de hoje, repreensão no deserto pela rebelião. E no capítulo 16 é que nós vamos estar considerando desse livro de Números. Observe versos 1 até 3, que nós temos aqui um grupo de israelitas se rebelando contra Moisés e contra Arão. E a expressão deles é esta, ou o que está registrado é isto. Estou lendo, mas o irmão também pode acompanhar na sua Bíblia, porque pouco sairemos deste livro de Números. E Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Este último verso como uma interrogação. O que está escrito, vamos rever, falar com nossas palavras. Homens maiorais, líderes do povo. Quem eles são? Corá, que é da tribo de Levi,
e do grupo ou família na tribo de Levi dos coatitas. E outros da tribo de Ruben. Esses são 3 maiorais, e arrastando consigo 250 outros maiorais de todo o povo, e questionando: por que é Moisés para dirigir o povo? Por que Arão tem que ser o sumo sacerdote? Se todo o povo é santo, se todos são de Deus, e Deus está no meio de nós. Então aí temos a rebelião. O que estão querendo dizer? Que nós queremos ser maiorais, e mais do que maiorais, porque já era, queremos estar nas posições de Moisés e Arão. Lembrando que quem constituiu Moisés foi Deus. Eles se esqueceram de que eram cativos, escravos na terra do Egito, e que foi Moisés que foi lá e, digamos assim, enfrentou Faraó, e colocando a ordem de Deus: deixe o meu povo ir ao deserto para me servir. Esqueceram. A situação deles no Egito não era de maiorais, não, eram de escravos. Mas vem Moisés por ordem de Deus, faz maravilhas, prodígios, sinais tremendos, tira o povo de lá, e tem o Mar Vermelho, e tem muitos obstáculos no deserto. E toda vez que tem um problema, quem resolve? Moisés. Arão, sendo sumo sacerdote. Quem colocou Deus, ou quem colocou Moisés, foi Deus. E quem colocou Arão foi Deus. Nem foi Moisés, ainda que Arão era irmão mais velho de Moisés. Parentes, irmãos. Mas não foi ele, Moisés, que quis. Foi Deus que estabeleceu. Quando separou a tribo de Levi e, digamos assim, a família de Arão. Família de Arão, dele vem, ou dessa família vem os sacerdotes. E os levitas vão ajudar os sacerdotes, os demais da mesma tribo. Então observe que Corá, por exemplo, é da tribo de Levi, privilegiado, como Deus disse: os levitas são meus, separados. E a função dos coatitas era o zelo do santuário, e naquela época era o transporte do santuário, das peças consagradas. Então tinha uma função. E recebia do povo dízimo. Então já eram honrados, eram assistidos financeiramente. E a honra maior é que Deus disse: serão meus, em particular. Então, das tantas tribos que existiam, Levi era próxima de Deus. Até mesmo ali no deserto se tinha o santuário. Os levitas nas famílias de Coate, os coatitas, de Merari, os meraritas, e de Gerson, os gersonitas, filhos de Levi, lá no princípio, filho de Jacó.
que é Israel. Um dos 12 filhos dele, Jacó, já tinha uma habitação em torno do santuário, destaque, próximo de Deus, vizinho de Deus, vamos chamar assim, no deserto. Mas não satisfeito com esta honra e com a missão que Deus lhe dava, ou dava para eles, no caso de Coré em particular, em vez de zelar pela ordem na tribo dele, que tinha acesso ao santuário, não, ajunta quem não tem nada a ver com isso, a tribo de Rúben. Ai, quem era a tribo de Rúben? Que antes era o primogênito, mas perdeu a primogenitura, porque pecou vergonhosamente contra Deus. Foi tirado da primogenitura. Atentem bem para isso. E eles questionam: todo mundo é santo, todo mundo pode estar na frente do povo. Observe a pretensão, a exaltação do coração de Corá, ou Coré, aqui mais correto no escrito é Corá, que fazendo isso ele aniquilava a honra da própria tribo, querendo colocar no santuário de Deus outras tribos, outras pessoas que não eram dos levitas. Então ele estava pecando contra a sua própria família e contra a sua própria tribo, além de se revoltar ou rebeliar contra a decisão de Deus. Moisés é o líder do povo. E quem chegará na minha presença no lugar santíssimo é só Arão, sumo sacerdote. Pronto, tem essa rebelião. Então observem a consequência, ou sequência, melhor dizendo, vem nos versos seguintes as palavras de Moisés diante dessa colocação e a porfia, a contenda daquele grupo, porque no verso 4 até o verso 11 a narrativa traz para nós esta informação: como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Não é a primeira vez que há um distúrbio, o reboliço no meio do povo, que a reação de Moisés é cair-se prostrado em terra, porque ele já avaliou, estão se levantando contra decisões de Deus. Isso não é brincadeira, vai ter consequência, igual a lição que tivemos terça-feira passada. O povo incrédulo, achando que não conseguiriam entrar na terra prometida, Deus falou que vai dar para eles a terra, e eles não tem condição. Quando apresentaram essa incredulidade, Moisés já caiu no chão, já sabia. É contra Deus que estão levantados. Então, verso 4. Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: leiam comigo, vamos ler até o verso 11. Amanhã, pronto? Todos juntos? Amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. 6. Fazei isso
Tomai vós, incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles, amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, ou o separado, ou o escolhido. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor Deus, e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele? Então Moisés já definiu: amanhã, todo mundo se prepare. Se querem tomar posição de Arão, para chegar com incenso na presença de Deus, então amanhã vocês vêm, e Deus vai dizer quem que Ele quer constituir. Quem que vai ser o sacerdote ou sumo sacerdote? Já está constituído. Mas se vocês não querem, então amanhã Deus vai dizer quem é que Ele quer. Observe bem. Querem queimar incenso, querem entrar no santuário. Por que querem? Ah, mas se tem um que vai, por que eu não posso ir? Lembremos que aconteceu antes. 2 sacerdotes, já eram sacerdotes, tinham todo o direito e obrigação de, ocasionalmente, segundo a lei, entrar no santuário. Entrar no santuário fora da ordem ou fora daquilo que era determinado no que deveriam proceder no ritual de adoração ou serviço a Deus, pronto, foram fulminados. Saiu fogo do lugar santíssimo e já queimou eles. Deus rejeitou 2 sacerdotes cheios de direito, mas entraram de qualquer jeito. Vamos dizer assim, para não entrar muito em assunto, que já falamos alguma vez disso, e havendo possibilidade falaremos mais frente. Já foram consumidos 2 filhos de Arão. Imagina um pai perder 2 filhos no mesmo instante. E vem a ordem de Deus: Arão, não faça luto, não chore a morte desses filhos, porque na verdade se levantaram contra Deus, desobedeceram aquilo que estava prescrito para eles fazerem. Honra grande, mas não andaram no que era estabelecido, pronto, já foram punidos. Agora vem gente estranha dizendo que quer entrar também e queimar incenso. Se 2 sacerdotes foram fulminados por pouca coisa, diria alguém, quanto mais agora gente estranha entrando na presença de Deus. Se poderiam só entrar filhos de Arão. Muito bem, então vamos entender
contra o que estão levantados, o que pretendem fazer. E Moisés disse: amanhã venham prontos, que Deus vai dizer quem é que pode chegar na presença dele, quem é o santo, ou separado, ou escolhido, ou indicado para entrar na presença dele. Verso 12, 13 e 14 mostram para nós a soberba desses homens. 12, vou ler até o 14. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares nesse deserto? Senão que também totalmente te assenhoreais de nós? Nem tampouco nos trouxeste uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Moisés, chamando alguns para conversar com eles, ele diz: não vamos não. Vocês já nos tiraram, Moisés e Arão, de uma terra que manava leite e mel. Estão dizendo que o Egito era terra de leite e mel, esquecendo da escravidão, dos açoites que recebiam constantemente. Alguém quer me ajudar mais? Tinha algo mais forte, e que eles tinham que matar seus filhos. Esqueceram tudo e chamam o Egito, que os oprimia e o que os fazia matar seus próprios filhos, de terra que emana leite e mel, comparando a promessa que Deus tinha dado para Abraão, Isaque e Jacó como igual ao do Egito. Aliás, o Egito era melhor, até porque pelo menos lá tínhamos, e agora estamos numa jornada que não chega nunca. A outra terra que emana leite e mel. Por que eles não chegavam? Já vimos na lição anterior. Porque se mostraram incrédulos, e Deus estendeu o tempo da jornada. Vocês vão ficar andando no deserto 40 anos, porque não creram. Observe bem, eles já estavam debaixo de uma repreensão e ainda contendem contra Moisés. Aí vem os versos seguintes, irmãos, versos 15 e a sequência até o 19, na sua primeira parte A, e que dizem para nós: estou lendo para os irmãos, verso 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor Deus. Observe que de vez em quando está a palavra Senhor, eu coloco Senhor Deus: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e ponde neles incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. 18. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar
contra eles, Moisés e Arão, toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Até aqui. Pronto. No dia seguinte, essa tropa, esses rebeldes, mais 250 outros que o seguiam, compareceram junto à tenda, o tabernáculo, a morada de Deus no deserto. E diz o verso 19, na nossa sequência do nosso estudo, o Senhor toma a frente da questão. Como que Deus toma a frente da questão? Quando comparece toda aquela multidão, todo o povo, diante de Deus, e seguindo ou assistindo, ou querendo ver o que ia dar tudo aquilo, Deus toma a frente. Verso 19 no final. Então, a glória do Senhor Deus apareceu a toda a congregação. Como? Um brilho, a intensidade do fogo que estava sobre o tabernáculo de noite. Alguma coisa, vamos dizer assim, era notória aos olhos de todos, dizendo: Deus está tomando a frente. A glória do Senhor apareceu, ou se manifestou. E continua no verso 20. Até o 22. Leia o 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. O que Deus disse? Outra vez, irmãos, porque já teve isso no capítulo 13, 14 da lição anterior. Afaste dele que eu vou consumir todo mundo, vou destruir todos. 22. Mas eles, Moisés e Arão, se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Outra vez Moisés entra com argumentos e súplica diante de Deus. E aqui Moisés expressou dessa forma. Lá no capítulo 13, 14 foi outras palavras. Aqui dessa forma: um peca, um lidera a rebelião, se eu vou destruir todo o povo? E a sequência é que o castigo da parte de Deus já vem sendo determinado, estabelecido. É o verso 23 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E se levantar do redor da habitação seria como que afastai-vos dele.
afastem-se dele e de suas habitações. Deus já estava definindo alguma coisa. Verso 26. E Moisés, falou à congregação dizendo: desviai-vos ou afastai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ou afastaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. O povo se afastou. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. O povo se afasta. E estes homens saíram das suas tendas, ficaram na frente das suas tendas com as suas famílias. 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor Deus me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se eles morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor Deus me não enviou. 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor Deus. Pronto, aí Moisés coloca para eles e para o povo: se tudo continuar normal, Deus não me enviou. Eu me apresentei e fiquei na liderança porque fiquei, e Deus não me mandou. Mas se acontecer algo diferente, coisa nova, aí Moisés começa a falar. Por exemplo, se a terra se abrir e este povo e tudo que é deles descer para a sepultura, aí vocês vão entender que eles irritaram a Deus. Então o problema não era com Moisés, não, era contra Deus. É que Moisés o tempo todo está falando que quem estabeleceu, quem ordenou, quem colocou, quem constituiu foi Deus. Então se levantar contra o que Deus estabeleceu é se levantar contra ele, contra Deus. E a sequência ainda está aí diante de nós, nesse capítulo 16, verso 31, primeiramente até o verso 35. Estou lendo para os irmãos. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, ou se abriu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá,
e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor Deus e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Pronto, resolvido. Os líderes, ali apontados no primeiro verso, como Corá, Datã e Abirão e Omi, a terra abriu. Justamente naquele lugar, das tendas desses homens, estando eles e suas famílias, abriu, desceram para o buraco aberto e a terra fechou. A terra que estava pisando ali, onde estavam as suas tendas, virou os seus próprios sepulcros, a sua sepultura, notoriamente diante do povo. Ou seja, Deus rejeitou a eles, condenou-os. Era tão notório que o povo saiu correndo, com medo de a terra abrir e engolir a eles também. Mas Deus, nessa hora, estava seletivo. Era só os líderes, mas também o que era seu. E depois, 250 que estavam queimando incenso lá, se dizendo sacerdotes, porque eles estavam se constituindo a si mesmos como tal. Pronto. Foram queimados. Fogo saiu e consumiu os 250. Pronto. Resolvida a questão. Quem quer ser líder no lugar de Moisés? Não tinha mais ninguém. Quem quer ser sumo sacerdote ou sacerdote no lugar de Arão? Onde está? Não tem mais ninguém. Alguém do povo quer substituir a esses? O povo estava correndo para longe. Aí está, irmãos, a repreensão. Muitas vezes alguém pode tomar atitudes contra aquilo que Deus já estabeleceu, e a questão não é contenda de homem para homem, a questão é de contenda para com Deus, contra Deus, porque Deus que estabeleceu. Se alguém se levanta contra o que está constituído, é se levantar contra aquele que constituiu. Ficou isso notório, Deus dizendo para o povo. E às vezes a gente tem que pensar em nós mesmos o que estamos fazendo, para não sermos achados se levantando contra alguma coisa que Deus já estabeleceu. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Estamos falando do deserto. Depois lá na frente vai ter Davi. E quantos se levantaram dizendo que tinha que estar no lugar de Davi, que Davi tinha que cair fora? O próprio filho, Absalão.
Pronto. Também a vida dele foi ceifada. Passa mais um pouquinho, Davi constitui a Salomão como rei. Aí o irmão mais velho lá, um dos mais velhos, que poderia achar que tem mais direito do que Salomão, que Salomão é mais novo, e se fosse alguém mais apimentado ainda ia dizer, e também é filho da Batseba. Ai, ai, ai. Julgando conforme um parecer dele. Mas está escrito que o filho do adultério foi morto. Deus recolheu. Davi clamou a Deus para perdoar e poupar o filho. Deus falou: depois, onde vão as misericórdias de Deus? Misericórdia, a gente não sabe, a gente não entende, irmão. Tem que tomar muito cuidado. A gente faz juízos por aí, mas tem que ver com mais cuidado qual é o juízo de Deus, porque nosso juízo é meio temerário, perigoso. Não temos toda a ciência como Deus tem. Aí as coisas complicam. Davi pegou feio, mas se humilhou diante de Deus pedindo perdão, e Deus falou: está perdoado. Mas entretanto, a consequência vai ter. Se está perdoado Davi não tem mais nada a ver. Ainda mais quando nasce o segundo filho de Batseba. Tanta coisa que podia discutir aí. Aí dá margem para muitas acusações ou questionamentos. Mas se Deus perdoou, perdoou. E bem o segundo filho, Deus, está escrito assim, que Deus amou esse segundo filho. Da mesma Batseba. Primeiro matou, e o segundo amou. Vai entender isso, irmão. Alguém quer questionar a justiça de Deus? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E quanto à questão dos juízos, lembre-se, Deus não tem o culpado por o inocente. Então não vai questionar Deus em nenhuma coisa nem na outra. Deixa, fica obedientinho a Deus. Pergunta para Ele se alguma dúvida sua, Ele pode te responder agora. Ou então lá no céu a gente vai conversar face a face com Ele. A gente tem tempo. Quanto tempo nós vamos ter no céu mesmo? Hein? A eternidade, quanto tempo é esse, mano? 20 anos? 20 bilhões de anos? Se a eternidade, 20 bilhões não é nada. É sempre, sempre, sempre. Aí a gente pega marca uma entrevista, uma audiência com o Papai do Céu. Aí você vai com o seu caderninho com todas as suas dúvidas escritas. Vai ter lá muito tempo para conversar com Ele. Não questiona. Mas Adonias também teve pretensão de ser o rei no lugar de Salomão, apresentando seus direitos. Não tem direito nenhum. Quem constitui ou deixa de constituir é Deus. E como obreiros, quem está aqui como obreiro, vão entender, irmãos. Vão entender. Cuidado. Se somos constituídos por Deus, estamos no lugar certo. Se nós constituímos a nós mesmos, é perigoso. A graça não vai conosco. A graça de Deus não vai conosco. A gente vai estar o tempo todo como quem ocupa uma posição que Deus não deu. Aí, complicado. E tem mais coisa para falar.
E mesmo que Deus dê a posição, vigia, porque nessa mesma época, já final de Salomão, e Salomão já morto, Reoboão entra no reinado, e Jeroboão toma a liderança de 10 tribos, outra rebelião, mas não é no deserto, e vai embora, e constituído por Deus, olha que coisa terrível. Mas entretanto não era para bênção, era para juízo. Onde estão as 10 tribos? Alguém sabe onde estão? Sumiram. Mas e a liderança de Jeroboão? Foi Deus que constituiu a ele. Cuidado! Ele tinha que, se tivesse sabedoria, matutar consigo. O que está escrito nas Escrituras? Amei a Davi e o constituí como líder do povo. É para Jeroboão pedir misericórdia. Deus, não quero não. Põe outro, né, para dirigir essas 10 tribos, mas eu não. Porque o Senhor já escolheu, já falou que é Davi, então eu vou estar como que contendendo com aquele que o Senhor constituiu. E o Senhor disse, não só Davi, mas toda a sua descendência. Sempre haverá um filho de Davi reinando sobre Israel. Então não é vantagem ser constituído fora daquilo que Deus já estabeleceu. Não se glorie, vai pedir misericórdia, porque não vai dar certo. Ah, mas foi Deus que constituiu. Foi. Mas se está fora do propósito da bênção já estabelecida, você é uma prova para você mesmo e para o povo. Então, a rebelião não é fácil não. A pessoa acha que é fácil se colocar para assumir alguma coisa, uma tarefa, um compromisso, ou uma honra, ou qualquer outra posição, sem Deus estar no negócio. E ainda que Deus esteja, que não seja aquilo que Ele já estabeleceu e é definido eternamente. Por isso precisamos conhecer mais as Escrituras. E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas no verso que se segue, depois disso, 31 a 35 foi o que lemos, 36 a 40, o cuidado das coisas santas de Deus. 36, leio até o 40. E falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: diz Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor Deus, pelos que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial, para lembrança, marca ou marco, para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor Deus, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor Deus lhe tinha dito pela boca de Moisés. Outros detalhes, aquilo que vieram trazer diante de Deus, ficou, mas eles mesmos mortos. E como foi consagrado a Deus, aqueles incensários pertenciam a Deus. Ficariam no santuário, ou dentro do tabernáculo, não quero dizer lá dentro, mas lá fora,
junto ao altar, cobertura do altar, que não temos mais explicação sobre isso, mas estavam ali para lembrar o povo, aqueles que quiseram assumir uma posição que não lhe era dada, pronto. O fim foi um desastre. A marca, o sinal e a lembrança, o memorial está aí, ó. Aquilo que era o incensário se transformou em chapas de metal ali dentro da área do santuário para a lembrança do povo. E continua, irmãos, o nosso assunto. E a sequência na nossa folha diz: ainda o povo murmura no dia seguinte, e o Senhor fere os murmuradores. Verso 41 até o verso 50. Nós já lemos até o verso 40. E o 41. Observe, irmãos. Um dia acontece uma mortandade, um sinal grande, a terra se abre e engole seletivamente aqueles que tinham se levantado contra Moisés e Arão. Estava fresquinho, perdoe essa expressão. 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Presta atenção nessa palavra. Vós matastes o povo do Senhor. Primeiro, foi Moisés e Arão que mataram? Então é para temer. Se Moisés tem poder para abrir a terra e sair fogo para consumir seletivamente os que estavam rebeldes, vai provocar Moisés outra vez? O pessoal não tem inteligência para vigiar, porque o Moisés é perigoso. Se vocês acham que ele tem esse poder, que eles fizeram isso, mas não foram eles, foi Deus. Nessa hora apaga-se o entendimento, esquecem de tudo. E ainda vem se desculpando, matar o povo de Deus. Foi Deus quem matou. Justamente porque, estando no meio do povo de Deus, não obedeciam os mandamentos de Deus, ou aquilo que Deus constituiu. 42 em diante. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, ou seja, afastai-vos, e a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, Moisés e Arão. E disse Moisés a Arão: olha, Moisés, falando a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. Outra vez se levantam contra Moisés e Arão, achando que era Moisés e Arão responsáveis por tudo que tinha acontecido. E Deus se irrita. E Moisés, com a experiência e a comunhão que ele tinha com Deus, ele já percebeu. E pronto, Deus já se levantou contra a congregação. A congregação pecou diretamente contra Deus. Ele poderia dizer ainda: quem sou eu? Quem é Arão? E já instrui Arão: Arão, corre, toma incensário, põe fogo, põe incenso e entra no meio do povo, porque o incenso significa
a oração diante de Deus. Aí a oração, tudo que a oração possa significar: adoração, louvor, é assim? Gratidão, principalmente súplica pela misericórdia de Deus, porque o povo ia ser destruído. Moisés já entendeu que Deus vai acabar com o povo. Já ameaçou algumas vezes atrás e eu interferi. Agora não dá nem para interferir, porque já começou. Só tem um jeito: pegando na lei aquilo que a lei propiciava, ou seja, a graça na lei. Vai e faz expiação para este povo. Imagina então Arão, sumo sacerdote, com incensário no meio do povo, entrando, avançando e clamando a Deus: misericórdia, misericórdia, perdoa, perdoa. Eu não sei quais são as palavras que Arão pronunciou, porque aquilo também não está escrito. Verso 47: tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram, leia comigo para ver se eu não estou errado, 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Rebelião de um homem, Corá. Quantos morreram? Quantos morreram? 14.700, com mais 250 do incensário, com mais as famílias dos líderes da rebelião. Passou dos 15, dos 14 mil, chegou a 15. E não vai a congregação toda, porque Moisés já entendeu e já entrou naquilo que alcança a misericórdia de Deus. A súplica com brasas do altar, que fala do sacrifício de Jesus, só em símbolo já tinha poder, porque Deus é fiel. Se existe um símbolo que Ele determinou, ou um ritual que Ele estabeleceu, ainda que seja ainda como que figura, mas Ele atende. E não atenderia a nós, irmãos, se a igreja com sinceridade entrasse diante de Deus em humilhação e oração sincera, clamando por misericórdia? Se na graça um homem que emana incenso já alcançava o perdão de toda a multidão das 12 tribos, e hoje não poderia ser muito mais? Muito mais. Então vamos ter mais fé, clamar mais a Deus. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque agora não é tempo de figura, não. Agora é tempo daquilo que de fato tem valor. É nós chegarmos diante de Deus com súplicas, invocando, apresentando o nome de Jesus e o seu sacrifício por nós. Se entendêssemos isso, eu acho que a gente ficaria o dia inteiro de joelho dobrado, orando, clamando por bondades e misericórdias de Deus. Será que nós estamos com pouca fé, irmãos? Ou eu só? Que parece que a gente ora e não tem um efeito, um sinal tão claro. Falo e retiro. Retiro porque nós temos muitos sinais de bênção de Deus quando a igreja clama.
Aliás, eu estou aqui vivo porque não foi a igreja que clamou. Os irmãos não viram testemunho como que houve um clamor diante de Deus e Deus fez eu voltar? E não temos aí nosso irmão Xavier, não temos aí nosso irmão Josué, não temos o irmão Jeremias. Que coisas extraordinárias aconteceram, 2 veias mortas depois, pronto, estão desentupidas, e ele está vivo aí com uma parte do coração morta. Não entendo isso, mas estão aí. E quando os irmãos podem testificar que a igreja orou e vocês foram abençoados? Pode levantar a mão assim, só para lembrança? Quantos receberam a bênção de Deus? Então aí, ó, tá mãos levantadas aí. Mas continuando a nossa lição, porque o tempo está avançando e eu estou muito lento aqui na exposição dos fatos, nós temos a continuidade no capítulo 17. Eu vou procurar ser mais rápido agora, só peço aos irmãos, por favor, a observação de que eu estarei tão somente falando do assunto do capítulo 17, mas está aí para os irmãos lerem, é um texto menor, de apenas uns 13 versículos. O que acontece em seguida, irmãos, é misericórdia de Deus. Verso 1 diz: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel. Pronto. E o assunto, resumindo, é que todos deveriam trazer a vara representativa da sua tribo. O líder da tribo de Judá traz a sua vara. Da tribo de Rúben traz a sua vara. Cada uma das tribos traz a sua vara, a vara que representaria a tribo. E de Levi traz a vara de Arão, o sumo sacerdote. Põe no santuário de Deus as 12 varas. E eu vou dizer quem eu escolhi. Já está falado o tempo todo que é Arão, que é sumo sacerdote. Mas para não haver contenda, mais um sinal eu vou dar. Põe as varas lá, uma de cada tribo. Só que na tribo de Levi é a de Arão que vai para lá. No santuário de Deus, junto à arca da aliança. Pronto. Aí Deus diz: a vara que é seca, morta, que não tem raiz, que não tem folha, não tem ramos, não tem nada, aquela que der frutos, e para isso tem que ter galho, tem que ter folhas, já está apontando quem é que eu escolhi, vai estar junto de mim. Pronto. E assim acontece, Moisés pega as varas, e coloca perante o Senhor, no santuário, ali, vamos dizer assim, no lugar santíssimo, verso 7 diz: na tenda do testemunho. Verso 8: sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Colocando em ordem: brotara renovos, produzira flores, e já tinha frutos. Verso 9: então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor Deus a todos os filhos de Israel,
E eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Ou seja, todas as 12 tribos viram quem Deus escolheu, a tribo de Levi, mas com destaque, na tribo de Levi, sacerdócio pertence à família de Arão. Bem claro. Verso 10, então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes, assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Até aqui, na verdade, o verso 11. Ou seja, irmãos, na presença de Deus, até a vara seca torna a ganhar vida. Para a gente lembrar que Deus é uma fartura de vida. E se Ele quer abençoar, se Ele quer dar vida, Ele tem mais de um balde, mais do que um barril, mais do que uma piscina de água da vida. Me ajuda, quanto água da vida tem mesmo? Quanto? Um rio imenso, profundo, e que jorra continuamente. Ou seja, diante de Deus não há fartura de vida, de bênçãos. É só a gente estar na vontade de Deus, sendo Arão ou sendo o menor da menor tribo lá, como o Gideão disse de si mesmo: minha tribo é menor, minha família é menor, e além do mais, na minha família eu sou o menor. Que bom, porque Deus constitui quem quer. Não é aquele que se acha grande, nem que seja grande, mas tem que ser aquele que Deus estabeleceu, e não o que a gente pensa que tem que ser. É onde, quando nós temos que decidir coisas desse particular, precisamos ter, meu Deus, a graça de Deus para não errarmos e acertarmos, fazendo aquilo que Deus quer. E percebam a comunhão de Moisés com Deus, porque antes de Deus falar, Moisés já está percebendo o que Deus vai fazer. Naquilo que toca a ele, ele entra logo com aspecto de sacerdote maior do que o Arão, que ele que instrui Arão, que era o sumo sacerdote. Ele tem mais experiência. E fala para Arão: Arão, corre, que o negócio está feio. Vai suplicar pelo povo, usando o ritual estabelecido pelo próprio Deus. Não pode sair da risquinha daquilo que Deus estabeleceu. E pronto. E hoje nós temos, irmãos, o sacrifício de Jesus, ou aquela expressão: tudo que pedimos a Deus em nome de Jesus, pronto, está feito, está seguro. Mas cuidado para a gente não ficar como uma simbologia sem entender. Não é clamar o nome de Jesus só. A gente faz uma oração pequena ou longa e depois no final, em nome de Jesus. Tá bom, tá bom. Melhor ainda do que falar é entendendo que Jesus é caminho, é verdade, é vida, e ninguém, nem cada um de nós terá acesso ao Pai senão por Ele. Aí sim, é em nome de Jesus que a gente chega diante de Deus para alguma coisa. Esse é o sentido. Muito bem. No final da nossa lição,
deixo a tarefinha para os irmãos de vários versos, lembrando que Judas fala sobre isso, homens rebeldes e contenciosos. Hebreus 5, verso 4, que bonito esse verso. Ninguém pode tomar posição de honra ou de responsabilidade, qualquer coisa, se não for estabelecido por Deus. Então muita gente quer ser diácono, quer ser presbítero, quer ser pastor, pastor presidente, quer ser um monte de coisa aí. Tá bom, irmão. Paulo diz, ótima coisa querer ser, mas toma cuidado. Não é porque você quer que Deus vá fazer. E não trabalhe para ser se Deus não te indicou. E se Deus te indicou, você vai ser. Não adianta fazer que nem Absalão. Vai trabalhando, fazendo a sua campanha. Absalão agiu assim, procurando conversar, agradar um, agradar outro, para depois ser rei no lugar do pai. Absurdo. Põe para baixo. Não se ajunte a esse, não. Se Deus quer, Deus vai constituir, então deixa quieto. Ou Deus não tem poder para fazer. Agora, só que hoje em dia, muitas vezes, falta-nos direção e precisamos votar. Não é o seu voto que deve estabelecer, deve ser uma direção de Deus. Aí nós estamos num problema, estamos nessa situação aí, quem que vai ser? E a gente vai ficar com a decisão, votando? Precisamos ter cuidado, é bom a gente ir já sabendo que Deus quer. Que o nosso voto e o voto da coletividade não determina nada. O que estabelece e vale é o que Deus quer. Portanto, irmão, cuidado. Nós estamos vivendo o tempo dessa democracia que diz que é o povo que escolhe, o povo que indica. Desde quando foi isso? A não ser agora na rebelião das nações. Porque a criatura não é para determinar, porque existe já o que Deus já estabeleceu. E o que Deus estabeleceu é desde antes da fundação do mundo e vai se cumprir até o final. Então, Hebreus 5, verso 4. Sim, ninguém tome para si coisa alguma, se não for dado por Deus. Depois em Pedro, capítulo 5, também vai falar dos rebeldes, dos que se levantam contra a sequência daquilo que Deus estabeleceu, ou os pontos estabelecidos por Deus, e algumas palavras de Provérbios 16, 22, 13, e colocam: cuidado com a exaltação, a soberba, porque isso precede a ruína, a queda. E depois, últimos versos em Oséias. E aí outra vez vamos entender. Enquanto lá em Jerusalém sempre tinha um rei que era descendente de Davi, que Deus estabeleceu, e Judá continuou existindo, mas as outras 10 tribos que se afastaram seguindo Jeroboão, ainda que Jeroboão foi colocado por Deus, mas para liderar rebeldes, e liderar rebeldes para destruição final. Misericórdia. Liderança assim eu não quero, vocês querem? Misericórdia. Em Oséias capítulo 8, Deus mesmo diz: vocês colocaram príncipes, reis, constituíram líderes, e eu não soube, não fiquei sabendo. Deus não sabe, irmãos? Deus sabe tudo, mas Ele disse isso na forma simbólica: não me consultaram. E aqueles reis que estabelecidos foram nas 12 tribos, todos eles fora Jeroboão e a sua descendência, porque Deus disse. Todos os outros foram por contenda, por rebelião, por guerra. Quem era mais forte?
esse reinava. E Deus vinha visitar as 10 tribos. Já tem um novo rei aí? Eu não li o jornal. Fiquei sem saber da última notícia. E lá em Oséias 13, verso 9 a 11, aí Deus fala mais forte ainda. Queriam um rei? Da vontade de vocês? Eu dei. Dei-te um rei na minha ira e tirei no meu furor. Está com problema, povo? Vai buscar o seu rei, que ele resolva os seus problemas. Vocês não quiseram? E aí, irmãos, tudo isso coloca como Deus tem misericórdia de nós. Precisamos acertar em muitas coisas. E quem tem que colocar a palavra sobre isso, voto nisso, ai, que aperto nós estamos. Se fizermos da nossa vontade, enquadramos em Oséias. Então temos que fazer segundo a vontade de Deus. Aí buscar misericórdia, direção e pronto. Porque Deus é que constitui dentro do povo dele e fora do povo dele. Para Elias, Deus falou bem claro: tem missão. A missão é, primeiro coloca um profeta no seu lugar. Aí Elias foi buscar Eliseu. Coloca Jeú para reinar sobre as 10 tribos. E coloca Azael para reinar sobre a Síria. 3 tarefinhas dadas a Elias. Três tarefinhas. Pronto. E as 3 coisas acontecem. É interessante que nem é Elias que faz. Se Elias escolheu o profeta no lugar dele, que ia substituí-lo, Eliseu, mas as 2 tarefas ele não fez. Ele foi e falou para Azael que ele seria rei na Síria. A segunda tarefa foi ele, como a primeira no caso de Eliseu. Mas para Jeú vai ser o Eliseu, mesmo assim mandando um outro mensageiro. Ou seja, mas a ordem partia de Deus. Aí, quando vem de Deus, o propósito de Deus se cumpre. Fora daquilo que Deus estabeleceu, é ruína para os chamados povo de Deus, que estão sendo conduzidos, dirigidos por alguém que achou ser, e não aquele que Deus constituiu. Então, nossa posição, irmãos, é muito delicada, principalmente quando nós somos líderes, né? Ou como está escrito nessa lição, maiorais, que querem ser maior do que aquilo que já estão constituídos. Aí está cavando a sua própria cova. Mas que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei.
Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.